O 21º vídeo de sebo, nós vamos tratar da comédia Tesmoforiantes de Aristófanes. Essa comédia que também acontece em 411, 12 meses depois de Lisístrata, é uma crítica que Aristófanes faz com relação às tragédias de Eurípides, né? E que tem no coro o tom mais forte dessa comédia. Então, por que o termo tesmoforiantes? As mulheres tesmoforiantes. As tesmosfórias, era um ritual de fertilidade. Vocês, ao recordarem o 9º vídeo de sebo, eu trato sobre uma festividade da fertilidade em que tem Deméter e sua filha Perséfone como principal divindade dessas festividades na Grécia arcaica. Então, por que Deméter e Perséfone? Deméter, a mãe, né, da agricultura, e Perséfone, sua filha, que é raptada. Isso eu trato no 9º vídeo. Nós estamos falando hoje do 21º vídeo de sebo sobre a Tesmoforiantes, que é outro festival de fertilidade. Também nos períodos, arcaicos, era muito comum essas festividades de fertilidade. No 9º vídeo, repetindo, eu trato da mãe na natureza, e representada pela deusa Deméter e sua filha Perséfone, que foi raptada por Hades, né? E que ela voltava de 6 em 6 meses como um acordo entre Zeus, né, o deus do Olimpo, e seu irmão, né, Hades, como ele raptou Perséfone, e Perséfone comeu romance, se apaixonou e ficou vindo representando as estações. Mas essa deusa Deméter e Perséfone, ela representava a fertilidade do ponto de vista da mãe, natureza, e da terra. Nas tesmofórias, nós temos um outro ritual de fertilidade que era muito comum nos tempos antigos da Grécia, porque os povos eram agrários, então dependiam de atividade da agricultura para a sua vida, para seu sucesso. Então sempre estava invocando essas festividades como um sinônimo de contemplação aos deuses. Só que nas tesmoforiantes, você tem uma festividade das tesmofórias que não tinha uma deusa abstrata, como tem em Eleusis, que eu falei no 9º vídeo, com Deméter e Perséfone. Aqui nós temos a forma feminina da mulher com a terra que produzia os frutos. Então, as mulheres, desde tempos imemoriais, talvez aí essas festividades remetem a 6.000 anos antes de Cristo, de que a menstruação das mulheres significava o ciclo para a vida. Então, elas tinham as tesmofórias, era um festival que a menstruação era sinal que era ligado à fertilidade. Então, a mulher, através da menstruação, tinha o ciclo da vida, gerava a semente da vida. Então, era ligado os ciclos da lua, né? A lua nova, a lua cheia. Então, o processo menstrual, que é aquilo que era velho, dava lugar aos óvulos, né, aos novos óvulos, ciclos ligados à lua, que era a nova forma do ciclo de vital. Então isso os antigos, né, já comemoravam, sabiam, e esses festival de tesmofória,
Ele eram festivais que aconteciam durante 9 dias, que eram justamente os ciclos, né, um período de um ciclo menstrual completo, durante 9 dias, e eram afetos só às mulheres. Os homens não participavam. Então, essa comédia, Tesmoforiantes, ela tem o coro, que era um coro de mulheres, que faziam uma crítica, uma paródia às tragédias de Eurípides. Por quê? É aquilo que eu já falei no vídeo anterior, era que Eurípides, ele tinha uma forma obsessiva de suas personagens serem geralmente mulheres fortes, mulheres que tinham na vingança seus principais objetivos. Foi com as Bacantes, foi com Medeia, foi com Fedra. Então sempre teve, né, nas peças, nas tragédias, que Eurípides era um tragediólogo e Aristófanes era um comediólogo que fazia uma crítica sobre esse excesso de obsessão que Eurípides tinha com as mulheres nas suas tragédias. Então, essa comédia, Tesmoforiante, ela é uma paródia da tragédia de Eurípides. O que era uma paródia? Era uma forma de você fazer, era uma comédia de forma de paródia. Então a paródia fazia a caracterização de Eurípides na sua parte cômica, na sua parte diminuta. Ele colocava nessa caracterização, né, através da paródia, uma gozação, né, sobre a tragédia de Eurípides. E essa comédia, Tesmoforiantes, ela tem, do ponto de vista do sexo, ela faz uma paródia, ela faz uma crítica, né, entre o sexo masculino e o feminino, justamente usando esse festival das Tesmofórias, e ela avança para uma crítica literária. Então ela começa com uma crítica biológica entre os homens e as mulheres, principalmente porque Eurípides era famoso e fazia das suas tragédias uma forma obsessiva com que usava as mulheres, e geralmente eram mulheres fortes, mulheres vingativas que tinha. Então, o Aristófanes aproveitou nas suas comédias esse festival das Tesmofórias, que aconteceu, já vem desde 6000 a.C. Nós estamos falando de uma comédia que foi encenada, foi apresentada em 411, 2 meses depois de Lisístrata. 2 meses depois, Aristófanes apresentou essa comédia, né? Tesmoforiantes, que tinha esse tipo de elaboração. Então, a partir do festival Tesmofória, que lidava com a fertilidade do ciclo feminino, que era o ciclo da vida, né? Então, 9 meses as mulheres se reclusavam, era proibido o acesso a homens, e aí acontece que quando tem esse festival, Eurípides tem um parente de Eurípides que se filtra, um homem que se filtra, né, nesse festival para poder saber o que estava sendo feito de crítica a esse negócio. Ele é preso, ele é aprisionado, depois termina tudo bem, um acordo, né? Então, que essa crítica entre os seres biológicos, masculino e feminino, que passa por uma crítica literária, né, entre a crítica que a comédia fazia à tragédia de Eurípides, e depois houve um acordo. A comédia ela acontece de forma pacífica, há um acordo e que tudo é resolvido, mas se utiliza dessa versão de fertilidade, que eu já tratei de outros festivais de fertilidade, como eu falei no vídeo número 9, que é o dos campos Eleusis, que tem Deméter e sua filha Perséfone. Você tem aí 2 deusas se relacionando com a terra. Você tem Deméter, a deusa Deméter, e sua filha Perséfone, que vai para o mundo do Hades, vai para o mundo
das trevas para o mundo escuro, que é a semente que se planta na terra no escuro, e depois ela retorna no acordo que Zeus faz com o irmão para que libere Perséfone para o mundo dos vivos, e Deméter sai daquela situação que se encontra ansiosa, triste, esse negócio todo. Então Perséfone volta 6 meses, gerando os ciclos da natureza, as estações, né, biológicas que dá fertilidade. Esse é o festival de Elite. Esse festival Tesmofore é outra situação em que você não tem essa forma abstrata, você não tem uma deusa, você tem uma deusa trina. Qual é a deusa trina? Os ciclos que as mulheres têm: menarca, menstruação e menopausa, que gera a fertilidade feminina, os ciclos femininos, que é comemorado nos festivais Tesmofore. E aproveita Aristófanes desse festival Tesmofore para fazer sua comédia As Tesmoforiantes, que são mulheres que estão no coro, aproveitando esse entendimento do ciclo menstrual, que é o ciclo da vida, né? E se reclusam para poder, inclusive, fertilizar a terra. Chega até em alguns locais da Grécia desse período, você ter copulação dos homens com as mulheres para que possam fertilizar a terra com a menstruação, com sangue. Então, você vê que o entendimento do ciclo menstrual como processo da vida, ele já vem há muito tempo. E pasme, acontece que passa por toda a Idade Média, inclusive a própria Igreja Católica leva mulheres para a fogueira por causa do ciclo menstrual, colocando como bruxas. E só acontece a partir da Primeira Guerra Mundial que as enfermeiras do fronte de batalha descobrem que o algodão ele serve como absorvente para o ciclo menstrual. E só em 1940 uma empresa que utiliza inclusive os estudos de Walt Disney para fazer um vídeo colocando o papel que os absorventes têm para que aquela coisa que era rejeitada quando o patriarcalismo tomou conta, né, das atividades humanas. Então houve aquela rejeição da menstruação, aquela coisa insuportável, e só os absorventes a partir dos anos 40, né, e que foram trabalhados nos estúdios Walt Disney para que pudesse ter uma aceitação mundial. E a partir daí foi que começou a se ter um controle e encarar o ciclo menstrual não como aquela coisa reprimida, aquela coisa que até então, esse período toda da história sempre tinha com as mulheres porque menstruavam, né? Mas essa peça de 411 a.C., ela trata das Tesmoforiantes, aproveitando um festival ligado à fertilidade, que tinha o ciclo menstrual como a forma de lidar com a fertilidade da terra, né? E era o ciclo de vida que a mulher produzia a partir da ovulação com outro indivíduo. Foi que há uma crítica do coro das mulheres tesmoforiantes, que eram adeptos desses festivais termosfóricos, para fazer uma crítica a Eurípides diante do excessivo, da forma obsessiva como ele tinha nas suas tragédias, as mulheres que entravam sob o objeto do trabalho. Então, é uma comédia, né, que ela tem, no fundo, uma paródia às tragédias, mas que faz uma crítica biológica, depois uma crítica literária, né, entre a comédia, a tragédia, a paródia, e que depois há um acordo que tudo se transforma em resultado para o bem de todos os gêneros literários.
Why is nature always called Mother Nature? Perhaps it's because, like any mother, she quietly manages so much of our living without our ever realizing there's a woman at work. Why, right from the beginning, we breathe and sleep and wake up with no more conscious planning than we used in sprouting teeth. Mother Nature controls many of our routine bodily processes through automatic control centers called glands. The story of menstruation really begins with one particular gland. It's located here at the base of the brain, and it's called the pituitary gland. In our childhood years, this pituitary gland concentrates on producing growth hormones, busy little messengers which circulate through the bloodstream. They order the various bones and tissues to get growing. And as a girl grows up from blocks to dolls to books, that means her body is obeying the orders issued by the pituitary gland. Of course, these orders vary among different girls. Some girls grow short, some tall, some heavy, and some slight. But there comes a time somewhere between the ages of 11 and 17, though about 13 is average, when the pituitary must turn part of its attention to maturing the body which it has grown. So it starts sending out a new type of hormone, a maturing hormone. And that is when menstruation begins, when these maturing hormones start coming down through the bloodstream to the ovaries. The ovaries themselves are glands about the size of almonds, and locked within each ovary are thousands of eggs. Although these eggs are too small to be seen by the human eye, any one of them has the possibility of someday becoming a human being. Near the ovaries are the fallopian tubes, short canals which lead to the uterus or womb. This hollow pear-shaped organ opens into the vagina, which is part of the birth canal, and is the external opening for this whole group of organs. So, as you see, there is a continuous passage from each ovary through the fallopian tubes, uterus, and vagina to the outside of the body. These organs function in a continuous cycle. The pituitary gland starts the process when it sends its maturing hormones down through the bloodstream to the ovaries. Now one of the ovaries passes on an order of its own to the uterus. It tells the cells which make up the lining of the uterus to multiply and fill themselves with watery fluids and blood. This begins to build up a thickened lining of somewhat velvety material. At the same time, an ovary has been maturing an ovum or egg, which is magnified here so that we can see it. About once a month, one of these tiny eggs passes out of the ovary and finds its way into a fallopian tube, where it moves along toward the uterus. If the egg is impregnated, which happens when a woman is going to have a child, the egg will stay within the uterus. Then the thickened lining will provide nourishment for the budding human being through the early days of its development. However, most eggs pass through the fallopian tubes without being fertilized. When this happens, there's no use for that potential nourishment in the built-up lining of the uterus. And so, in a few days, it passes from the body. This is the flow which we call menstruation. So, as we see now, menstruation is just one routine step in a normal and natural cycle that is going on continuously within the body. The time between periods is usually about 28 days. However, it may be shorter for some girls and longer for others. The flow itself may last anywhere from 3 days to 7. Yet each of these different schedules may be normal. For just as the pituitary gland orders some girls to grow short, some tall, some heavy, and some slight, so its orders about menstruation may differ widely among normal women. The important thing is that you should be fairly regular within yourself. Of course, a girl may be irregular during the first year or so, but after that,
when her system has settled down into a routine, her period should always be about the same number of days apart and last about the same length of time. Try not to throw yourself off schedule by getting overtired, emotionally upset, or catching cold. And if your timing goes seriously wrong, or you're bothered with severe cramps or headaches, you should have a talk with your doctor. Of course, you'll want to keep a personal calendar. Mark the first day of each period and check to see that there are about the same number of days between periods. It's not only a useful record of past performance, but it comes in handy when you have to plan ahead. This calendar appears in an interesting booklet called Very Personally Yours. This booklet has been prepared to enlarge upon what you learn from this brief film. Among other things, the booklet explodes that old taboo against bathing during your period. Not only can you bathe, you should bathe, because during menstruation, your perspiration glands are working overtime. Just be careful to avoid either very hot water or very cold water. In fact, it's not a good idea at any time to shock your system with extremes, any more than to let yourself get chilled or to catch cold. And as for the old taboo against exercise, that's nonsense. Exercise is good for you during menstruation. Just use common sense. When you come to think of it, most of your daily routine is on the mild side. It's going to extremes that's wrong and to be avoided. To most girls, the menstrual period should bring no severe discomfort. Some girls have a little less pep, a feeling of pressure in the lower part of the body, perhaps an occasional twinge or a touch of nerves. But don't let it get you down. After all, no matter how you feel, you have to live with people. You have to live with yourself, too. And once you stop feeling sorry for yourself and take those days in your stride, you'll find it's easier to keep smiling and even-tempered. You can do practically everything you normally do. Oh, come now. We said practically everything, provided you take common sense care of yourself. Exercises to relieve cramps are illustrated in the booklet. Try them. With the guidance of a qualified person, you may find they help. And do something about that slouch. Slumpy posture is just as bad inside as it looks outside. So stand up straight and let the organs function from the position that nature intended. One way to help them function normally is to avoid constipation. You see, your reproductive organs lie between the rectum and the bladder and their external openings, and constipation will disturb the relationship between these organs. So you'll find it worth your while to drink plenty of water, eat plenty of fruit, and to include cereals and eggs and leafy vegetables in your daily diet. And incidentally, it's smart to keep looking smart. That well-groomed feeling will give you new poise and lift your morale, especially when it's backed up with year-round fresh air and sunshine and plenty of rest and sleep. Because the best possible insurance against trouble on those days is healthy living every day. And that's the story. There's nothing strange nor mysterious about menstruation. All life is built on cycles, and the menstrual cycle is one normal and natural part of nature's eternal plan for passing on the gift of life.